Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre arco de circunferência e ângulo central. Espero que vocês gostem, que vocês compreendam. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar e não esqueçam de se inscrever no canal para receber notificações das aulas e para me apoiar também, ok? Vamos lá? Arco de circunferência e ângulo central. Aqui eu tenho uma circunferência. O que é circunferência? É uma linha que fica em volta de um círculo. É como se fosse um perímetro de um círculo. É aquela linha que fica em volta do círculo. Nessa circunferência, eu tenho os pontos A, B. Esse ponto A e B, notem que ele está com uma cor diferente. Ele está formando um arco. O que é arco? É um pedaço da minha circunferência. Esse arco está sendo delimitado pelos pontos A e B. Ou seja, do ponto A ao ponto B, eu formei um arco, ok? Eu vou chamar esse arco, esse pedaço que aqui está em vermelho, que é um pedaço da minha circunferência, de arco menor. Por que arco menor? Se vocês observarem, do A ao B, eu tenho um arco. Esse arco é pequeno. Mas se vocês olharem a parte verde, eu tenho um outro arco, que eu vou chamar de arco maior. Então, vamos ver como é que a gente representa isso? Primeiro, vamos ver aqui. Os pontos A e B dividem a circunferência. São as extremidades dos arcos. O que é extremidade? A ponta do arco, tá? Então, esse arco aqui, ele tem a extremidade A e a extremidade B, ou seja, as pontas dele. Esse arco é essa medida aqui, tá? Então, como é que eu coloco isso? Como é que eu escrevo um arco? Então, eu vou colocar que A, B, como é que eu represento o arco? Representado por uma voltinha, tá? Como se fosse um pedacinho do arco aqui em cima do AB. Isso aqui é o AB, tá? Arco AB. Eu vou chamar esse aqui de arco menor. Por quê? Porque ele é o menor arco. Arco menor. Esse AB é o arco menor, representado por essa voltinha, tá? E essa parte maior? Eu vou fazer o quê? AB de novo? Ninguém vai saber se está falando do arco menor ou do arco maior. Então, quando eu quero falar sobre o arco maior, eu posso botar um pontinho qualquer aqui, por exemplo, pontinho P, tá? E vou falar que esse arco é APB, ou seja, é toda essa parte verde aqui, ó, APB. E o arco APB, também com essa voltinha em cima para delimitar que é arco, eu vou chamar de arco maior, tá? Arco maior. Então, eu tenho aqui dois arcos. O arco menor, delimitado AB, e o arco maior, delimitado nessa parte verde pelo APB, tá ok? Acho que não ficou nenhuma dúvida disso, né? Então, o arco é um pedaço da minha circunferência, tá? O arco vai dividindo a minha circunferência em pedaços. Ângulo central é um ângulo cujo vértice é o centro do círculo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é centro do meu círculo? É o que está o pontinho que está exatamente no meio do meu círculo, tá? E a partir do meio do meu círculo, até chegar na circunferência, eu vou ter uma semirreta. Essa semirreta saiu da origem até encostar na minha circunferência. Saiu da origem até a circunferência. Essa semirreta eu vou chamar de raio, tá? O que é o raio? É a distância que vai da origem até qualquer ponto da minha circunferência, tá ok? Então, saiu da origem e chegou até a circunferência, vou chamar de raio, tá? Então, esse meu arco AB, ele é formado por um ângulo interno, um ângulo central. Por que um ângulo central? Foi formado por duas semirretas, ou seja, por dois raios, ó, raio, que saíram da origem até encostar da minha circunferência, tá? E esses dois raios formaram um ângulo. O que é ângulo? É abertura.
Nós temos abertura de 1 grau, 2 graus, 90 graus, 45 graus, 100 graus, 130 graus. São aberturas, tá? Essa abertura aqui tem 70 graus. Esse arco AB, tá? Foi delimitado por quê? Por esse ângulo de 70 graus. Então, do A até o B, eu tenho um ângulo de 70 graus. O que eu posso afirmar sobre ângulo central? É um ângulo cujo vértice é o centro do círculo. Tá aqui, o vértice está aqui no centro. A medida do arco é igual à medida do próprio ângulo. Então, se aqui eu tenho 70 graus, tá? Se o meu ângulo tem 70 graus, isso quer dizer que esse arco AB, essa parte vermelha aqui, também mede 70 graus. Então, o que acontece aqui? Eu formei um ângulo AOB, certo? A origem e o B. Então, esse ângulo AOB, esse O é a origem, tá? É o vértice. Então, vou botar aqui como se fosse um acento circunflexo. Esse ângulo AOB é 70 graus. Se o meu ângulo central é 70 graus, eu posso afirmar que o meu arco AB, esse arco aqui, também mede 70 graus. Ou seja, o que tiver de medida do meu ângulo central será a mesma medida do meu arco. Esse arco aqui também mede 70 graus. Professora, mas aqui formou dois arcos. Tem esse arco menor e tem o arco maior, o arco verde, que está sem medida. Como é que eu vou saber a medida do meu arco verde? Também formou um ângulo central, olha. Tem um ângulo aqui no meio também. Como é que eu faço agora para saber a medida desse ângulo aqui? Eu sei que uma circunferência mede 360 graus. Então, se ela mede 360 graus, e eu já sei que o meu arco menor mede 70 graus, então o que sobrou vai ser o arco maior. Então, eu vou fazer 360 menos 70, que vai dar 290 graus. Então, o meu arco maior, vou botar um ponto P aqui. O meu arco maior, APB, vai ser igual a 290 graus, tá ok? Então, quer dizer o quê? Que o meu arco maior mede 290. Como eu descobri que essa medida aqui é 290? Porque toda a circunferência mede 360. Se eu já usei 70, o que sobrou, 290, é a medida do meu arco maior. Então, eu tenho 70 de arco menor, 290 do meu arco maior. 70 do meu ângulo, tá? Interno e central menor e 290 do meu ângulo interno central maior, ok? Então, vamos lá. Semicircunferência. Se uma circunferência ela é inteira, a semicircunferência ela é a metade da circunferência. Então, aqui eu tenho a minha circunferência, 360 graus. Metade da minha circunferência, 180 graus. Lembrando que graus são aberturas. Então, eu parti do ponto A e fui formando graus, abrindo, tá? O meu raio aqui e cheguei no outro ponto. Então, eu tenho aqui o raio e outro raio. Eu tenho dois raios delimitando o meu ângulo de 180 graus, que é uma semicircunferência, ou seja, é a metade. Quando eu tenho um raio ao lado do outro, passando pela origem, eu vou chamar esses dois raios de diâmetro. O que é diâmetro? É a medida da minha circunferência. Ela vai do ponto A ao ponto B. Isso aqui é um diâmetro. Então, raio. O raio vai do centro até a circunferência. Mas, por exemplo, eu podia ter um raio aqui e o outro aqui. Isso não seria um diâmetro. Para que seja diâmetro, o raio tem que estar passando pela origem. Os dois raios passando pela origem, um ao lado do outro. Então, o diâmetro divide a circunferência, está abreviado aqui, em duas partes iguais. Então, se eu falar, olha, o diâmetro de uma circunferência, eu já sei que a minha circunferência estará dividida em duas partes. Tem que ser deitadinho? Não. Pode ser inclinado. Aqui é metade. Cada uma dessas terá
180 graus, tá? Pode ser na vertical, cada lado terá 180 graus. Mas sempre eu vou estar dividindo ao meio, ok? Lembrando que a circunferência mede 360 graus e a semicircunferência 180 graus. Então, eu falei semicircunferência, ou seja, já sabe que é a metade de uma circunferência e é 180 graus. Tá? Se eu falar circunferência, 360 graus. E raio é a medida que vai da minha origem até a circunferência, tá? Qualquer semirreta que saia da origem e vá para a circunferência, eu vou chamar de raio. E dois raios, um ao lado do outro, passando pela origem, caracterizam um diâmetro. Vai de um lado até o outro, atravessando, e divide a minha circunferência em duas partes. Então, o meu ângulo central é igual à medida do meu arco. Então, se o meu arco tiver 60 graus, meu ângulo central vai ter 60 graus. Se o meu ângulo central tiver 90 graus, o meu arco vai ter 90 graus. E a soma total dos ângulos tem que dar 360 graus. Vamos ver os exercícios? Vamos lá? Calcule as medidas pedidas. Eu tenho aqui uma circunferência, tenho um ponto de origem, tenho o arco menor AB e tenho o arco maior APB. Eu quero saber, primeiro, a medida do arco AB. Bem, pelo que nós vimos, a medida do arco é a mesma medida do ângulo central. Então, se o meu ângulo central tem 45 graus, o meu arco AB, que é o meu arco menor, também terá 45 graus, ok? A medida do arco é a mesma medida do meu ângulo central. E a medida do meu arco maior? Eu sei que o total da circunferência são 360 graus. Eu já usei 45 graus. Então, quanto sobrou? 315 graus. Então, essa medida aqui do meu ângulo será de 315 graus. Se esse ângulo aqui mede 315 graus, esse arco maior também vai medir 315 graus. Por quê? Porque 315 com 45 vai dar o total, que é 360 graus. Aqui nesse segundo exemplo, nós temos uma semicircunferência, tá? E me diz aqui o problema que ela mede 180 graus. Se esse arco aqui mede 180 graus, esse ângulo AOB vai medir quanto? Lembra que o arco é a mesma medida do ângulo central? Então, esse ângulo central aqui, está pedindo o ângulo agora, ó, AOB. Esse ângulo central também vai medir 180 graus. A medida do arco é a mesma medida do meu ângulo central. Aqui eu tenho X e Y. O arco menor é o X e o arco maior é o Y. Aqui está delimitado como um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo aqui tem 90 graus, o meu X também vai medir 90 graus. E o Y, que é esse arco maior aqui? Se toda a minha circunferência mede 360 e eu já usei 90, vão sobrar 270 graus. Então, esse ângulo aqui, tá, vai medir 270 graus. E se o ângulo mede 270, o arco também vai medir 270 graus. Ok? E nesse último aqui, nós temos aqui 3 arcos e 3 ângulos. Sendo que aqui está me dizendo o quê? Que x é igual a y, que é igual a z. Ou seja, a medida do ângulo x é a mesma medida do ângulo y, que é a mesma medida do ângulo z. Como é que eu vou saber a medida agora? Do arco AB, do arco BC e do arco AC. Lembra que uma circunferência mede 360 graus? Se está dividido em 3 partes, basta eu fazer 360 dividido por 3, que vai dar 120 graus. Então, cada ângulo aqui mede 120 graus. X mede 120 graus, Z
mede 120 graus, Y mede 120 graus, tá? E se os ângulos medem 120, os arcos também vão medir 120. Então, o arco AB, 120 graus. O arco BC, 120 graus. E o arco AC, 120 graus. Totalizando 360 graus, ok? Bem, gente, essa foi a aula de arco de circunferência e ângulo central. Se vocês gostaram, continuem acompanhando as aulas, que nós temos bem mais aí para ver. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir, de marcar aquele seu colega que também está estudando arco e está com alguma dúvida, e isso vai ajudar aí vocês, ok? Não esqueçam de se inscrever no canal para me apoiar e para receber notificações de todas as aulas que eu for lançando.